Sejam muito bem-vindas. Meu objetivo aqui é que nós possamos entender verdadeiramente, investigar a fundo o que é pertinente e o que não é, o que é fato e o que é só especulação no concurso da Prefeitura de São Paulo para PEIF para Fundo 2 em 2026. Recentemente circularam muitas notícias nas redes, inclusive com gente fazendo aula para dizer que o edital vai acontecer daqui a um mês e que tem certeza disso, que vem de fontes muito quentes. E qual que é uma das premissas do meu trabalho e que é tão importante para vocês? Que tenha comprovação, tanto científica quanto documental. Trabalhando com a PMSP, eu estou desde o concurso de 2007, que saiu PEIF, PEI e depois o de supervisor escolar. Naquela época, eu trabalhava presencial para o Cursão Santa Rita. Depois disso, eu permaneci trabalhando com os concursos da PMSP, porque eu sou dessa rede, né? Então, não me apresentei ainda, eu sou a professora Natália Cardia. Eu estou na PMSP já há quase 20 anos, e na PMSP eu já fui coordenadora pedagógica, formadora, supervisora escolar. Natália, você vende cursinho? Não, não vendo. Aí eu vim com um método que me aprovou 35 vezes, mesmo eu tendo 3 filhas. Daqui a pouquinho vocês vão ver que a minha filha vai aparecer aqui. São 3, eu tive o primeiro filho aos 17 anos, o segundo aos 19. Então eu sei que essa é uma pedagoga da vida real e eu também sei o que rola em todos os cursinhos por aí. Então isso me qualifica a estar aqui com vocês. Aliás, já orientei as senhoritas, que é para parar com essa confusão mental, essa, essa obesidade cerebral, de ficar em um monte de grupo de WhatsApp, ouvindo tudo que todo mundo fala o tempo inteiro. Tá? Essa é a receita certa para enlouquecer. Eu também sei o que rola em todos os cursinhos por aí, especialmente os online, que viraram uma Netflix dos concursos, em que você tem lá uma gama de opções de aula, muitas videoaulas, como se fosse uma Netflix, e aí você tenta a sorte, né? E vai no que você acha que deve. Entretanto, ir no que a gente acha que deve não faz sentido na maioria das vezes. Isso também acontece quando a gente começa a estudar para um concurso com essa premissa de mas o concurso, o edital sai daqui a um mês. Só que sem nenhum edital publicado. Qual é o grande risco aqui? O que os cursinhos vão fazer? Vão pegar todas as aulas dos concursos anteriores, que já foram gravadas, vão disponibilizar para vocês no Netflix deles, lá na plataforma, e vão te orientar que estude e vão se comprometer a atualizar os módulos assim que o edital for publicado. Qual que é o risco? Se você compra agora e o concurso sai daqui a um ano, você vai ficar um ano estudando com um material que está desatualizado, que não faz sentido. Eu fui professora de cursinho muitos anos, fui professora, como eu já contei agora há pouco, do Cursão Santa Rita, já passei educação e de outros tantos nomes, mas atualmente eu faço mentoria para pedagogas que já tentaram percorrer todo esse caminho sozinha e não conseguiram. Aí nós temos um clube de estudos em que nós estudamos verdadeiramente juntas, e uma parte de vocês que está aqui hoje é do Clube de Estudos Futura Efetiva, onde eu mostro o método que eu utilizei, ensino sobre todos os pilares que compõem o caminho que eu percorri para alcançar 35 aprovações e que eu descobri que não era só para mim que servia. Atualmente, nós estamos na 4ª edição da Mentoria Premium e eu tenho orgulho de dizer que nós temos 100% de pedagogas aprovadas em todas as edições. Então, eu juntei aqui todas as perguntas que vocês fizeram e, basicamente, esse encontro é para responder todas essas dúvidas e para mostrar para vocês de onde é que saiu essa informação. Então, vamos à primeira pergunta. Vai ter prova objetiva ou vai usar somente a nota da PND? Sim, por questões éticas, não vou dizer nomes. E ela disse que é um coletivo ligado à educação, em que eles disseram que a prefeitura vai utilizar a prova de concurso, além da utilização da nota. Então, esse foi o primeiro ponto. E a primeira dúvida que vocês têm que ter mesmo. E agora, eu foco em estudar para a PND, porque ela vai ser a principal parte do processo seletivo da PMSP, ou eu já começo a estudar direto para esse edital que vai sair daqui a um mês, segundo estão dizendo os boatos por aí? Então, essa é a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui. Hoje, uma moça veio lá no meu post e comentou assim: olha, o secretário nunca disse isso. Nós queremos ter a prova nacional, a prova prática e um curso como etapa do concurso. Senhora é desavisada, ele disse sim. Diante de milhares de pessoas e com uma transmissão ao vivo no YouTube, e aí vocês tirem as próprias conclusões. O que vai valer?
vai valer o que tiver no edital. Mas o Então, edital vai sair mesmo, como disseram? para vocês que estão nessa expectativa, é um índice importante. Naquele concurso, só foram habilitados exatamente 3.675 candidatos aprovados nas diferentes listas. Tá? Essa é a publicação direta do Diário Oficial que eu fui lá buscar. Bom, o que está acontecendo nesse momento? Essa lista foi zerada, só que nós temos um cálculo de que a rede tem uma demanda em virtude de aposentadorias, em virtude de exonerações e de tudo que acontece, que gera entre 10 e 12 mil vagas anualmente. Ou seja, a lista foi esgotada, mesmo que lá no começo só tinha 1.000 vagas, foram chamadas todas as pessoas que foram habilitadas nessa prova, e agora, para quem não assumiu naquele período, está tendo agora uma nova chance. E aí vocês lembram, o concurso tinha validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Teve alguns professores que disseram assim: Teve movimentação no concurso de PACE. nós temos uma rede de tramitação de documento interno. Né? O que está nesse documento? E também apareceu ontem e anteontem as resoluções finais. Vocês lembram que em 2022, no último concurso de PACE, teve uma galera que conseguiu entrar por liminar. Isso fez com que o concurso demorasse muito mais do que era esperado. As coisas ficaram tramitando judicialmente até agora. E como teve todos esses embrólios, demorou muito essa homologação. Então, este concurso ainda está no período de validade. Mas, aí nós temos aqui as informações. Eles já estão convocando pela segunda vez quem já havia sido convocado, fazendo uma segunda chamada. Já existe uma lacuna gigantesca de professores regentes e já aconteceu. E aí é um dado que é evidência verdadeira, tá? De que o concurso vai sair mesmo. Já saiu o contrato temporário, uma convocação para novos contratos temporários em janeiro de 2026. Essa é a maior evidência. Esse conjunto de informações são as maiores evidências de que, de fato, está chegando o momento de haver um novo concurso de PACE. Isso significa que vai acontecer no mês que vem? Não. Eu não apostaria nisso. Se vocês olharem, os padrões se repetem, de quando os editais são lançados, ao que eles estão atrelados. É só saber olhar. Interrompemos esta programação para o meu momento mãe que ama. Voltamos então. Vamos lá. A PND pode valer só como nota de desempate? Se tiver uma prova objetiva, ela substitui a PND? Pode ser. O secretário pode sim colocar, para quem não fez a PND, uma vez que é uma opção, né, não é uma obrigação, vamos utilizar somente a nota da objetiva. Para quem fez a PND, vamos somar as duas notas. Isso pode acontecer, sim. Claro, vamos olhar de forma racional, estratégica e inteligente. Se você não faz a PND, você tem metade da pontuação só. Ou seja, a sua chance de ser chamada, de escolher de ter uma boa classificação, entrar logo na rede é mínima, né? Você vai mitigando todas as suas oportunidades e fica lá torcendo para zerarem o final da lista. Não sei se esse é o melhor caminho, não é o caminho que eu faria. Próxima pergunta, vai ser FGV ou vai ser VUNESP? Eu aposto com quem quiser, que não vai ser FGV. E aí, não sendo FGV, por conta de tudo isso que está rolando, né, com o nome da FGV, outras bancas menores não dariam conta da grandiosidade do que temos hoje na PMSP. Eu também tenho como fundamento que depois de termos tido a prova de PACE com a FGV, já houve um retorno para a parceria com a VUNESP na prova seguinte, que foi a prova de PACE. Então, isso é um indicativo claro que vai um pouco além da minha opinião. Pode ser outra banca? Pode. Se vocês olharem o histórico anterior, a prova de 2007, foi a Fundação Carlos Chagas. No governo anterior e nos concursos anteriores, para vários cargos da educação, nós tivemos sempre a VUNESP. E foi a que menos deu problema judicial. Então, por uma questão estratégica, possivelmente seja a VUNESP. Aí vou pegar a pergunta do Pedro, que Pedro já tem 2 cargos como professor na prefeitura. O interesse dele é o concurso de diretor de escola. Pela ordem dos fatores, deveria ser o de diretor.
E aí, por que eu estou falando isso numa orientação que eu estou dando para professores prioritariamente? Eu estou falando porque o cargo de diretor é um cargo de acesso. O que isso significa? Que todo diretor sai da sala de aula. Então, toda vez que tem um concurso de diretor, na sequência sai um concurso de professor. Por quê? Porque a gente tem um grande esvaziamento dessa base que acaba de acessar o cargo de gestão. Isso tem um grande impacto, a gente está falando aí de muitas oportunidades. A gente não está falando de 2 vagas, a gente está falando de 2.000 vagas, 4.000 vagas. Vai ter prova prática? E aí a pessoa me perguntou assim, eu já tinha que estar me preparando para isso? Possivelmente tenhamos sim uma prova prática, até porque isso também é uma grande bandeira, tá? Nath, você é contra? Honestamente, não. Eu sou favorável a vocês se prepararem. Quando eu comecei a falar para câmeras, na primeira live que eu fiz em 2021, e eu precisei gravar. E, gente, não é a mesma coisa. Falar pro nada não é simples. Meu primeiro story não saiu. Já dava aula para mais de 2.000 alunos em auditórios. A gente usou auditórios de grandes universidades. Mas uma coisa era fazer ali frente a frente, olho no olho. Outra coisa é fazer de frente com uma câmera e ainda com uma pessoa te avaliando. Então, qual é a minha sugestão? Preparação. Ninguém nasce bom. A gente aprende. Aprende a qualquer momento da vida. O que me permite afirmar isso é a neuroplasticidade cerebral. Tá? Da mesma maneira que uma criança de 3 anos aprende, uma professora de 40, 50 também é capaz de aprender um novo recurso. Especialmente se você tiver uma orientação. O que pode mudar? Pode ser que haja envio de vídeo, como o Estado já fez com a própria Vunesp. Mas, de qualquer maneira, sabemos que você precisará saber organizar um plano de aula de acordo com as diretrizes da PMSP e, além desse documento, saber a sua aula. O que a gente já pode aqui desconstruir? A ideia de que você vai só chegar e apresentar o seu plano de aula, como se você estivesse defendendo um documento. Isso não vai acontecer, tá? E aí, quando você vai gravar o vídeo sozinho, não pensem que a dificuldade diminui, porque aí você é que tem que administrar todos os equipamentos e a responsabilidade, se isso não der certo, é sua. Você vai precisar de conhecimento técnico. Próxima pergunta. Se vai ter redação. Esse é realmente um ponto de dúvida. Pode ser que haja redação nos moldes atuais da Vunesp, e aí, quem tem o meu livro, o Manual da Dissertativa, pode ficar tranquilo, porque tem essa explicação de como estruturar uma redação no estilo estudo de caso, é o terceiro tipo. E também tem o outro tipo que a prefeitura geralmente pedia nos concursos anteriores, que eram as redações compactas. Então, em redação, caso tenha, o que pode ser considerado prova discursiva ou redação? Tanto a análise do plano de aula, que é um gênero textual específico, quanto questões que tenham a ver com a prática do cotidiano docente, que você deva responder, pode vir em todos esses formatos e é válido. Então, eu sugiro que vocês estejam preparados para os 3, porque a Vunesp é um tipo de banca que tem um estilo próprio e esse estilo está mudando. Estejam preparados, escrevam bem. Eu falei, vou dar um spoiler aqui, hein? Falei que as questões da Vunesp estão mudando, ainda que vocês não tenham questões discursivas, vocês terão, na parte de língua portuguesa, questões que vão exigir de vocês repertório e vocabulário. Esse foi um dos meus diferenciais para conseguir alcançar esse resultado que eu alcancei. E é isso que eu estou trabalhando com as minhas mentoradas agora, nesse momento. E é muito legal, porque uma vez que a gente desbloqueia isso, a gente não para nunca mais. Porque como é método, não é reproduzindo cegamente, mas você começa a entender o percurso. E aí você consegue fazer várias vezes. A Mariana está aí também, a Janaína, foram todas muito bem classificadas na PNB, eu estou super orgulhosa delas, e agora estão caminhando e avançando. Está aqui, ó, na parte 7, que chama Para Aprender Ainda Mais. E aí são exercícios que eu faço, sem alterar rotinas. Acho que em relação às dúvidas, era isso. O que eu queria que vocês tivessem em mente em relação aos boatos que estão saindo, né? E eu falei para vocês, segurem essa informação da questão se o concurso poderia sair o mês que vem, o edital. Então, a primeira resposta, um novo concurso vai sair logo? Sim, vai sair logo. Por quê? Eu posso afirmar isso? Porque nós já estamos nos finalmente do concurso anterior, então isso vai acontecer logo. Vai acontecer no mês que vem ou em abril?
Eu aposto com vocês que não. Por que que lembra que eu falei para vocês dos padrões da PMSP? Peguem os últimos concursos, o que aconteceu. Em todos os últimos concursos, geralmente, o edital tem sido publicado em meados de novembro, para a prova acontecer em janeiro. Por que é que agora, para o concurso de PEIF, isso pode acontecer novamente? E por que que eu apostaria nessa alternativa? Porque a nota da PND converge com essas datas. De um modo geral, os relatórios da PND também ficam disponíveis a partir de janeiro. Então, se já houve um indicativo de que esse relatório vai ser utilizado, então o concurso não vai sair antes disso. Se ele apoia a PND, e nós sabemos que o ano passado foi um ano de implementação dessa política pública, então para ele faz muito mais sentido, olhando daqui racionalmente, que nós tenhamos um concurso aí saindo para o final do ano com um anúncio de que vai ser usada a nota da PND, porque isso também incentiva as pessoas a fazerem. Vem cá, bonequinho. Ela está me avisando que meu tempo está acabando, galera. Meu outro compromisso está atrasado. Bom, então, para a gente chegar nos finalmente, o que eu oriento os senhores e as senhoras? Por que eu estou falando isso? Porque, então, vale a pena, neste momento, vocês focarem em estudar para a PND 2026. Entender o que é, como funciona, o que pode acontecer, o que não pode, onde tem mais peso, onde não tem. Aí sim, a PND tem redação? Tem redação. Como que é essa redação? Como é que funciona? Quantas questões são? De que forma vocês têm que se preparar? Quando acontece? Reúnam todas essas informações. Por quê? O que já sabemos, que na PMSP a nota da PND vai ter um peso grande, e independente disso, você estudando para a PND, você está estudando para o concurso de São Paulo. Porque o que precisa ficar claro é que a base de referencial teórico é exatamente a mesma. Então, peguem os temas da PND e se foquem em compreender o que está lá. Então, quais legislações, quais autores, quais conceitos chaves. Então, isso é o que vocês precisam saber. Então, vamos ser estratégicos no uso do nosso tempo. O que vocês não podem fazer? Entrar e embarcar na onda dos cursinhos. Por quê? Porque muita coisa muda na PMSP. E aí o pessoal usa as aulas antigas, e aí vocês ficam estudando coisas que já mudaram. E aí, qual que é o risco disso? Vocês terem tanta certeza, porque, afinal de contas, aquele professor falou, né, do tempo dele, de quando ele era da rede, sei lá quando, e aí vocês acharam que aquilo era uma verdade absoluta, e aí você vai lá e reproduz esse conhecimento e utiliza ele como base no momento de você construir a sua redação. E aí você tem um grande problema, tanto para a PND quanto para o concurso da PMSP. Vou dar aqui um exemplo simples. Educação na perspectiva inclusiva. A depender do tempo e do objetivo, a gente tem terminologias diferentes. Teve uma época em que se falava aluno com necessidades educacionais especiais, aluno especial, aluno com deficiência, aluno portador de deficiência, criança deficiente. Aí tira o termo aluno. Isso muda a sua nota na redação, isso modifica a sua escolha nas alternativas da prova. E uma vez que você estudou de forma equivocada e o seu cérebro entendeu isso como uma verdade, até que você desconstrua isso, você perdeu muito tempo e perde em desempenho na prova, tá? Então, isso é que eu não quero que aconteça com vocês. Então, se forem estudar por um cursinho convencional, daqueles que promete atualizar as aulas depois que saiu a bibliografia no edital, e colocaram um monte de aula, escolham essas aulas com parcimônia, observem no que vocês estão acreditando. Eu sei que é um pouco difícil fazer isso, mas tomem esse cuidado para vocês depois não serem prejudicados, né? De repente achar que você está arrasando na redação e aí chega lá uma nota que você fala, ai meu Deus, o que será? Onde será que eu errei? Eu fiz tudo que o professor mandou, eu gravei todas as palavras-chave, eu até escrevi no meu caderno. Mas onde está o erro? O erro está mais embaixo, está no conceito que foi apresentado para você, que não fazia parte da compreensão e dos princípios atuais que nós temos em relação a este tema. Tudo bem? Está fazendo sentido? Bom, então, vamos estudar para a PND de forma organizada e de forma estratégica, já se preparando tanto para a PND quanto para a PMSP.
Quem é do clube não precisa se preocupar, porque eu já faço essa curadoria por vocês. Eu quero começar a estudar hoje. Isso vai me ajudar para a PND? Vai. Isso está de acordo com os documentos atuais da PMSP? Sim. Inclusive, e aí a gente entra num outro ponto. Então, vou esperar o edital para começar a estudar para a PMSP. Não faz isso. Por quê? Porque tem muitas coisas que são específicas da rede de São Paulo e que você precisa conhecer. Então, eu vou fazer com vocês, pessoal do clube, daqui para frente. Essa era a novidade que eu queria trazer. Eu quero que vocês saiam na frente. Como a gente fez uma enquete e a gente viu que grande parte de vocês tem a expectativa desse concurso. Então, essa aula foi por isso. E, a partir de agora, quem tem interesse na PMSP, vão começar a sair os conteúdos específicos. Esses módulos foram pensados para vocês. Que eu preciso que vocês tenham esta base mais do que consolidada. Você precisa saber o que funciona para você. Não é todo mundo que consegue ter apoio da família ou consegue se organizar, e às vezes a pessoa é destruída. Não é todo mundo que sabe estudar de forma estratégica. Tem pessoas que não estão conseguindo manter o foco. As minhas mentoradas têm o planner. No planner, eu fiz um módulo bônus para vocês, só sobre a PND. Nath, mas acabei de chegar aqui, assisti a aula, caramba, gostei tanto de você, queria participar disso, queria começar agora, sua mãe também. Quem está recebendo essa aula são pessoas muito específicas que foram convidadas por mim rapidamente. Vocês têm aqui uma chance, uma maneira de vocês se organizarem. Como é que isso funciona? Até a montagem do planner para pedagogas reais de organização, eu ensino, né? Eu faço todo o processo de identificação e depois a gente estuda cada um dos resultados. Para quem está chegando agora, Estou lançando essa campanha para você ter em mãos o cronograma. isso só vale para esta semana. Aí vocês pagariam R$ 59,70 e eu darei de presente para vocês todas, que eu quero todas aprovadas, eu não aceito menos. E vocês têm garantidas todas essas atualizações, inclusive da PMSP, sem depois se preocuparem que isso vai pesar mais no orçamento. Vou fazer uma aula especial, tanto para quem é do clube, quanto para quem entrar, sobre a redação da VUNESP no novo estilo, porque eu quero que vocês já estejam alinhados com isso. E aí eu envio o link para vocês participarem ao vivo, poderem tirar dúvida. Toda essa curadoria é feita por mim. Então, assim, o que o pessoal chama de mentoria em grupo por aí, aqui a gente tem um valor super acessível. Meu objetivo nunca foi quantidade, é sempre propósito, qualidade. Eu sou da PMSP e eu quero pessoas boas para serem minhas colegas de trabalho. Então, eu me dou o direito de escolher quem são as minhas mentoradas, de escolher quem entra no clube e quem não entra, de escolher para quem eu mando aula, para quem eu não mando. É meu direito, aqui é o meu propósito em ação. E eu também me dou o direito de me sentir muito honrada quando vocês são aprovadas, e eu batalho muito para que isso aconteça. Então, só está no meu clube quem eu acredito. E como eu acredito, eu dou 100% desse valor quando vocês entram. Você tem 100% do que você investiu em forma de desconto, tá? Ou seja, você não perde, a gente só caminha juntos e aprende juntos. Então, aqui ficam as minhas orientações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí fica para vocês esse convite, se fez sentido para vocês, tanto quanto fez para mim. Eu quero que vocês venham, e é por isso que eu estou dando essa oportunidade. Então, aproveitem. Eu conheço vocês, eu realmente me importo, tá? De verdade, vocês não são um número no meu Instagram. Sempre foi esse o exemplo que eu quis ser para os meus filhos. E é isso que eu quero que vocês possam viver também. Tá? Então, se tem alguma coisa que eu posso compartilhar, é que vale muito a pena a gente acreditar nos nossos sonhos, porque a gente está quebrando um padrão. A gente está ensinando para todas e todas as que vêm depois de nós que sonhar é permitido. As convidadas, permaneçam por lá no perfil do Instagram e contem no direct o que vocês acharam dessa aula, se valeu a pena estar aqui, porque agora eu tenho um outro compromisso aqui, mas amanhã eu vou lá e eu quero ler todos eles, tá bom? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas quando eu faço esses eventos especiais assim, sou eu mesma que estou no direct falando com vocês. É por isso que eu sei da história de vocês, eu sei quem são vocês e eu vibro com cada aprovação. Então, me contem quando o dia de vocês chegarem, que vai ser uma alegria, tanto quanto quando o meu dia chegou. Um beijo grande. Okay, let's go.